Tá na capa do jornal Folha de São Paulo, gente. Eu até fiz um tweet e eu vou mostrar o Twitter para vocês e eu vou ler essa reportagem que é bastante importante. Boa capa da Folha, aliás, da Folha de São Paulo, por incrível que pareça. Eu sou bastante crítico ao jornal, mas tenho que reconhecer quando os caras acertam. E a capa da Folha foi essa daqui, ó, com várias chamadas e tal. Mas ó, tem a Flip, que começou a feira literária lá em Paraty, e mais pobres se endividam para comer e pagar contas. Pesquisa indica que o brasileiro busca empréstimo para manter a rotina da casa. Vamos então para essa reportagem que é do Lucas Bombana, está na capa da Folha de São Paulo, e a gente vai ler aqui para vocês ficarem muito informados. Não esquecendo, gente, para começar bem a nossa leitura de notícias, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, que é muito importante. Estamos com a audiência bombando hoje, e é importante também que vocês mandem superchats. R$5 é mais barato do que a Folha de São Paulo, e aqui a gente lê a notícia para vocês ficarem muito bem informados conosco. Vamos então para essa notícia aqui que é muito importante. Mais pobres se endividam para comprar comida e pagar contas básicas, diz pesquisa. Já entre os mais ricos, o principal motivo para pegar um empréstimo é empreender. Do Lucas Bombana, comprar comida e pagar contas do dia a dia estão entre as principais razões para a população das classes C, D e E tomarem empréstimos ao longo dos últimos meses no país, segundo o estudo conduzido pelo Instituto de Pesquisas Plano CDE. Questionados por que tomaram ou tomariam empréstimo, entre 45% e 50% dos respondentes das classes C, D e E indicaram que a alimentação e as contas do mês foram ou seriam a principal finalidade. Esse percentual cai para 30% entre as classes A e B. Considerando todas as classes, 42% afirmam ter alguma dívida com atraso, diz a pesquisa. Salta aos olhos essa questão da necessidade de empréstimos para comprar comida, indicando que a situação grave que uma série de famílias enfrenta atualmente, afirma Maurício Prado, diretor do Plano CDE. Vamos então aqui, ó, essa foto bacana. A mulher faz compras em feira na rua da região das Perdizes, zona oeste de São Paulo. Nesse cenário apresenta, é preciso ainda mais atenção com a concessão do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, que em muitos casos estão contraindo dívidas com juros elevados para subsistência. O consignado do Auxílio Brasil só vai fazer com que as famílias se enrolem ainda mais. Pagamentos de outras dívidas e montar ou investir no próprio negócio também aparecem entre os principais motivos que justificaram a tomada de empréstimos. Na divisão por faixa de renda, foram consideradas para definir as classes D e E domicílios com renda familiar de até R$2.000. Na C2, o intervalo vai de R$2.000 até R$3.000 e de R$3.000 a R$6.000 na C1. A AB é formada por lares com renda familiar acima de R$6.000. A pesquisa do Plano CDE de abrangência nacional ouviu 2.370 pessoas maiores de 18 anos de todas as classes sociais entre os dias 20 de julho e 9 de agosto de 2022. O levantamento aponta ainda que cerca de 50% das famílias tomaram algum tipo de empréstimo no último ano, sendo familiares e amigos a principal fonte para a busca dos recursos entre os mais pobres, seguidas pelos bancos digitais e tradicionais. Coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV, Fundação Getúlio Vargas, Lauro Gonzalez, afirma que a combinação de um cenário de crescimento econômico baixo desde meados de 2014, com uma inflação alta e um mercado de trabalho caracterizado pela precarização e a informalidade, faz com que o crédito seja cada vez mais utilizado como um complemento à renda da população com menor poder aquisitivo. E o crédito como complemento de renda é um caminho quase certo para superendividamento, afirma o especialista. Ainda segundo a pesquisa do Plano CDE, 50% dos participantes das classes D e E já tiveram que reduzir a compra de comida para pagar uma dívida. O aumento na carga de trabalho, hora extras, bicos, trabalhos temporários e a venda de bens, carro, móveis e eletrodomésticos também costumam ser uma das alternativas mais utilizadas por essas famílias. População recentemente bancarizada é cliente de bancos digitais. O levantamento aponta ainda que cerca de 20% dos entrevistados fazem alto uso
de contas bancárias mais de uma vez por mês há menos de 2 anos, público considerado recém-bancarizado, sendo 80% das populações C, D e E. O estudo indica que a maior parte dos recém-bancariados é formado por mulheres, 62%, 50% são negros e quase a metade desse público, 49%, se vale de novas instituições financeiras digitais como principal banco para acessar os serviços financeiros. Sobre quais bancos tem conta que mais utiliza no dia a dia, uma vez que cada cliente bancário possui 3 contas em média, o Nubank aparece na liderança entre a base da pirâmide com 28% do total. A fintech também desponta na liderança entre o público A e B com 21%. Sempre apostamos na criação de produtos inovadores para facilitar a vida dos clientes. Já chegamos em 66,9 milhões de clientes no Brasil, com distribuição diversificada entre as classes A e E, com 55% tem o Nubank como com sua conta principal. Dentro desse universo, estimamos que 5,6 milhões tiveram acesso ao primeiro cartão ou conta através dos nossos serviços. É uma satisfação cumprir um papel relevante de inclusão financeira, afirmou Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, em nota enviada à Folha. Parece quase uma propaganda, né, Folha? Sei lá, mas enfim. O protagonismo dos bancos digitais é muito forte e maior do que imaginávamos, acima até da Caixa e no público CDE, que historicamente sempre foi o banco mais usado por essas famílias, diz o diretor do plano CDE. Entre o público que compõe essa base da pirâmide, a usabilidade e a facilidade do uso, 63%, ao acesso ao cartão gratuito, 53%, e a gratuidade da conta, 33%, são as principais razões apontadas para justificar a preferência pelos bancos digitais. O estudo indica ainda que os entrevistados, em especial de menor renda, afirmam que têm uma experiência melhor ao utilizar os bancos digitais na comparação com os grandes bancos, afirma Prado. Gonzalez, da FGV, diz que, por um lado, o surgimento de novos bancos digitais é um fator positivo à medida que aumenta a concorrência em um setor que ainda é altamente concentrado no país. Mas, por outro lado, pode acabar contribuindo para um aumento do endividamento das classes mais baixas se a oferta de crédito não vier acompanhada de acesso à informação de qualidade que conscientize as pessoas sobre os riscos dos empréstimos dentro de um orçamento apertado. O levantamento aponta ainda que o Pix se tornou o principal meio de pagamento para cerca de 30% da população, sendo a alternativa mais citada pelo público de classe C, atrás do cartão de crédito na A e B e do dinheiro da D e E. Olha só. Meu, a reportagem é boa, mas ela tem uma carinha de propaganda do Nubank e de cripto que eu vou te contar. Eu vou continuar lendo aqui, porque os dados do plano, é, é, o CDIE, é bem interessante, mas essas informações aqui de banco eu vou te contar. Faltou aí um educador financeiro um pouco mais imparcial. Criptomoedas estão entre os principais objetivos de investimento. Entre os brasileiros que conseguiram poupar algum valor no último ano, cerca de 60%, mesmo nas classes C, D e E, a caderneta de poupança continua sendo a principal alocação. Ó, isso aqui contradiz a chamada de cima. Continua sendo a principal alocação de investimento entre todas as classes sociais, bem como guardar dinheiro em casa. Criptomoeda, então, não é a principal, tá? Além disso, cerca de 1 em cada 3 brasileiros diz que pretende fazer alguma aplicação na caderneta de poupança nos próximos 12 meses. Por que eu estou falando que poupança é mais importante que cripto, gente? Porque cripto é altamente arriscado. É você perder dinheiro na certa. Então, a Folha tinha que tomar mais cuidado, mas eu sei por que eles fizeram isso. Tem uma pressão de anunciantes para justamente abastecer esse mercado de cripto, que é terrível, tá, gente? É terrível isso. E agradecer para vocês as 100 curtidas que nós estamos aqui, R$27 de superchats, mandem superchats, a gente precisa de mais 20 para bater a nossa meta mínima, gente. Vamos chegar em 150 likes, que é bastante necessário para a gente ir elevando a nossa live. Outros 28% gostariam de investir em fundos de investimento e 27% nas criptomoedas, com cripto à frente de opções como ações, 23%, títulos públicos e tesouro direto, que seria mais responsável, 21%, e previdência privada, 17%. Em relação ao público que demonstrou interesse pelo universo das moedas digitais cripto, a pesquisa CDE indicou que 65% se informa sobre investimentos por meio de influenciadores digitais. Olha a cagada.
E 57% não tem poupança para lidar com o imprevisto no valor da sua renda mensal. Segundo Prado, a oferta de criptomoedas por meio das mais diversos canais de fintechs e aplicativos de empresa de transporte urbano, o nível elevado de volatilidade do ativo torna premente a adoção de alguma regulação relativa a esse mercado. Aí a Folha foi responsável nesse ponto, de modo a aumentar o nível de transparência para os clientes. O levantamento evidencia ainda o fato de que o principal desafio para o aumento da formação de uma taxa de poupança na base da pirâmide é a falta de renda. Nos últimos 12 meses, cerca de 50% da população teve gastos maiores do que a renda, sendo 37% das classes A e B, 48% e 55% da C1 e C2, respectivamente, chegando a 60%. Os pobres estão sofrendo muito, gente. Estão morrendo de fome. Chegando a 60% nas classes D e E. Boa reportagem. Não gostei do excesso de aspas do Nubank e do destaque para cripto. Ou acho que faltou um pouco mais de criticidade nesse destaque. Mas uma boa matéria de capa, muito interessante para entender a economia. E é legal a gente falar um pouco de economia real, tá, gente? Falar um pouco de como o pessoal está se virando na rua.